Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 31 de outubro e nós comemoramos hoje o Dia da Reforma Protestante. Há 504 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas famosas 95 teses, e daí se iniciou esse movimento que depois veio a se chamar de Reforma Protestante. Eu gostaria de comentar um pouco sobre a importância da Reforma Protestante para a educação. Para dizer que, naquela época, na Idade Média, nós tínhamos grandes problemas relacionados à educação. Primeiro que no mundo ocidental você tinha cerca de 95% de toda a população de analfabetos. Pessoas que não tinham acesso à educação, o que fazia com que houvesse uma enorme disparidade social. Apenas duas classes tinham acesso à educação. Uma era o clero, o Papa e os cardeais, bispos e padres, e a outra eram os nobres, apenas os duques, os condes, os príncipes, os que tinham muito dinheiro. E o outro grande problema para a educação é que a educação era basicamente eclesial, ou seja, ela era de uma formação teológica. Se você pensar nas primeiras grandes universidades de Bolonha, de Sorbonne, de Cambridge, eram universidades que ensinavam teologia. Ali as pessoas aprendiam a ler e escrever, principalmente porque precisavam de ter acesso ao latim, ao grego, ao hebraico, o que fazia com que, se você fizesse um curso desse e não fosse ser um sacerdote, o seu conhecimento basicamente não servia para nada. Então, quando Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica, que tudo começou, claro, por motivos doutrinários, por discordar da venda de indulgências e de como o Papa estava negociando a fé, mas ele logo começou a perceber a importância de que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia Sagrada, para ler a Bíblia eles mesmos. Uma das coisas que Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. E se diz que Lutero é o pai do alemão moderno, porque ele traduziu não para o alemão clássico, mas ele disse que era o alemão que os meninos falavam na rua ou que as donas de casa falavam em casa. E isso fez com que o moderno alemão surgisse a partir desse escrito de Lutero. E a outra questão importante é que ele começou a fundar escolas para ensinar o povo. E essas escolas, principalmente através de Philippe Melanchthon, que foi um grande instrumento para esse momento de abrir essas escolas em toda a Alemanha, essas escolas eram com educação voltada para o trabalho, não apenas para ensinar a escrever e a ler, mas para ensinar também noções de moral e cívica e ainda para ensinar coisas da área científica que servissem para o trabalho. E por isso é que os príncipes alemães, quando viram a importância disso, muitos exigiram do governo de Carlos V que esse tipo de educação fosse implantada em toda a Alemanha. E depois, quando o governo alemão viu a importância disso para toda a Alemanha, implantou esse modelo de ensino que veio a ser o modelo de ensino para que o mundo ocidental adotou. Ou seja, se você hoje faz um curso numa universidade, se o seu filho tem acesso à educação para conhecer coisas que são importantes, não somente para ele ser um cidadão honrado, mas para ele ser um bom profissional, isso foi por causa da Reforma Protestante. Alguns anos depois, 1780, outro cristão, que era jornalista no sul da Inglaterra, em Gloucester, entendeu que as crianças também precisavam ter acesso à educação e então Robert Hakes fundou uma escola que funcionava aos domingos para ensinar às crianças noções de álgebra, de linguagem, noções de moral e cívica e também associado isso ao ensino bíblico, o que veio a formar a Escola Bíblica Dominical, e esse foi o modelo que deu origem ao ensino infantil em todo o mundo ocidental. Então eu quero destacar nesse dia que a educação que nós temos no mundo, esse modelo de educação foi fundado a partir da Reforma Protestante e a partir do que Martinho Lutero fez e todos os reformadores depois. Por isso que nós não podemos separar
a educação, dos princípios e valores que são ensinados por Jesus Cristo, porque nessa educação está não só a formação para o trabalho, mas a formação também para sermos cidadãos conscientes, responsáveis e para sabermos lidar bem com Deus, com o nosso próximo e com as pessoas ao nosso redor. Vamos refletir sobre isso hoje, nesse dia da Reforma Protestante, e agradecer a Deus, porque homens como Martinho Lutero tiveram a coragem de romper com o sistema da época e de trazer coisas importantes para nós, como a educação. Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa noite.